Oi pessoal, agora continuando aqui com a resolução da FUVEST, vamos para a quarta questão. Um parque industrial com 24 indústrias foi o FUVEST, que inclusive domingo que vem, daqui a uma semana. FUVEST, desculpa aqui, mas é o seguinte, é melhor quanto mais vocês se prepararem, melhor vocês estarão para a prova. Não importa quanto tempo falte, vocês sempre vão estar na frente quem não está se preparando. Então vamos lá. Questão 4. Um parque industrial com 24 indústrias foi estruturado de forma que seu sistema de esgoto tivesse a estrutura mostrada na figura. Um serviço de inspeção no ponto O detectou uma substância proibida, que pode ter vindo de qualquer uma das indústrias com igual probabilidade. Então, seguinte, tem uma substância aqui no ponto A, ó, e ela pode ter vindo daqui. Para autuar as indústrias irregulares, o serviço se decidiu pela seguinte estratégia: usar 6 kits de amostras coletadas nos pontos A, B, C, D e F. Então, ele separou essas indústrias em 6 grupos, vai detectar 6 kits no primeiro dia, e no segundo dia fazer o mesmo nas saídas de todas as indústrias dos grupos apontados como contaminados no segundo dia. Então, por exemplo, se o grupo B e o C forem contaminados, ele só vai fazer a amostra das 4 indústrias do grupo B e do C, não tem que fazer dos outros. Um dos cenários examinados pelo serviço de inspeção foi o de haver exatamente 4 indústrias irregulares. Aí agora é uma hipótese. Tem 4 indústrias irregulares e a partir dessa hipótese que o problema vai ser trabalhado, um problema aqui de probabilidade, análise combinatória. Vamos ver, item A. Quantas são as formas possíveis de exatamente 24 indústrias irregulares estarem distribuídas... Não, 4 indústrias irregulares estarem distribuídas entre as 24 indústrias do parque. Aqui, 4 indústrias irregulares estão entre as 24 indústrias. Então aqui nós temos... Vamos entender primeiro? Nós temos 4 indústrias, nós vamos ter que escolher 4 entre as 24. Então nós podemos ter ou um arranjo ou uma combinação. Nós não temos permutação, porque senão permutação nós estamos escolhendo todos os elementos. Só que não importa a ordem, ou seja, vamos lá, não importa a ordem. Por que não importa a ordem? Suponha que tenha 4 indústrias, a primeira, a indústria aqui, a indústria 2 e a 8 estejam irregulares, ou a 8 e a 2 estejam irregulares, não importa a ordem, o que importa é que é irregular ou não é irregular. Então, é combinação, porque não importa a ordem. E é sem repetição também, não existe isso, indústria 2 vezes irregular e a outra não é. São 4 indústrias, não tem isso, é combinação sem repetição. Então, temos as combinações. E uma coisa eu vou te falar, problema de análise combinatória, antes de você já sair fazendo conta, na verdade todo tipo de problema, mas análise combinatória, principalmente assim, antes de você sair fazendo conta, é bom você entender o problema. Então, aqui nós vamos ter as combinações de 24 indústrias, nas quais é sem repetição, nas quais de 24 indústrias possíveis, 4 estão irregulares. Assim, nós temos esse daqui, combinação de 24, 4 a 4, é isso que nós vamos ter. Então, N
O número pedido aqui é a combinação de 24 4 a 4. Qual que é a fórmula de combinação de 24 4 a 4? É 24 fatorial dividido por 24 menos 4 fatorial, que é 20 fatorial, e dividido pelo 4 fatorial. E conta com fatorial, você pode usar a definição, que é o seguinte: 24 fatorial é 24 vezes 23 vezes 22 vezes 21 vezes 20 fatorial. O 20 fatorial vai cortar, e aqui é 4 fatorial. 20 fatorial corta. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Então 4 fatorial também corta com o. E aqui vamos pôr 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 24. Então vai sobrar só 23 vezes 22 vezes 1, 21. Vamos fazer a conta aqui rapidinho, só para ter uma ideia aqui, tá? 23 vezes 22 é igual a 3 vezes 2, 6, 2 vezes 2, 4, 3, 2, 46, 23, 6, 7, é 273, isso aí, 273, agora tem que multiplicar por 21, aqui repete, 273, e aqui é vezes 2, 6, 14, 546, aqui vai ficar 3, 13, 7. Olha, errei. Ah, não, olha aí, aqui é vezes 2. É, aqui eu tô. Não, aqui não dá, né? Aqui é 23 vezes 22. Faça-me um favor, né? Não é vezes 21. Aqui é 46 também, a mesma coisa. 6, 6 mais 4, 10, 506. E agora é 506 vezes 21. Agora o 21 copia, né? Aqui é vezes 22, não vezes 12. E aqui 2 vezes 6, 12. 1, 2, 5, 10. 6, 2, 6, 10.626, né? Olha aqui, você vai ter 10.626 possibilidades diferentes. Tá. E o item B? Qual a probabilidade de havendo exatamente 4 indústrias regulares de que o gasto total de kits nos 2 dias seja 22? Nós sabemos que probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Qual que é o número de casos possíveis? São as combinações de 24 4 a 4, que são o que? As 10.626 do item A. E o número de casos favoráveis nós vamos calcular. Vamos lá. Para que o gasto de kit seja igual a 22, nós sabemos que no primeiro dia, com certeza vão ser gastos 6 kits, porque vão ser analisados 6 grupos. Então, no segundo dia tem que ser gastos 22 menos 6, que dá 16 kits. Esses 16 kits tem que ser distribuídos esses 16 kits tem que ser distribuídos entre as indústrias, né? Esses 16 kits tem que ser distribuídos, tá? E aí esses 16 kits tem que ser distribuídos. Só que é o seguinte, cada grupo tem 4 indústrias. Então, para serem distribuídos 22 kits, 16 kits no segundo dia, eu tenho que distribuir em 4. Tem que ter sido 4 grupos. E como tem 4 indústrias, então nós vamos ter 4 grupos de uma indústria. Então vamos escrever essa ideia aqui. Não sei se vocês entenderam, eu vou esquematizar aqui um pouco. 22 kits. Eu não vou escrever isso daqui no enunciado, mas eu vou esquematizar aqui, né? Vamos enunciar aqui, rascunho, né? 22 kits. Aí no primeiro dia, 6 kits.
Segundo dia, 16 kits. Só que esses 16 kits, 4 kits por grupo. 4 grupos analisados. Só que 4 indústrias, por hipótese, quatro indústrias. Então nós temos uma indústria irregular por grupo. Isso aqui é rascunho, não vai na resposta. Vamos até colocar aqui, né? Agora o item B, resposta. A resposta está aqui, né? O número de casos possíveis é 10.626 do item A. E o número de casos favoráveis nós vamos calcular. Para que temos que nos lembrar que para que sejam necessários 22 kits e o evento A são 22 kits utilizados. E a probabilidade A também nós sabemos. 22 kits para análise. Temos que, como foram utilizados 6 kits no primeiro dia, 16 kits serão empregados no segundo dia. Como há 4 indústrias por grupo, há 4 kits. Não, há 4 grupos com indústrias irregulares. Como por assumindo que há apenas 4 indústrias, assumindo que há 4 indústrias irregulares, com certeza haverá uma única indústria irregular por grupo selecionado. Porque é o seguinte, se tiver duas no grupo, o outro grupo vai ficar sem nenhuma indústria irregular, e aí nós vamos analisar 3 grupos, são 4. Então, é o seguinte, você vai ter 4. Então, agora que nós já entendemos a situação, vamos... acho que um texto desses talvez seja difícil caber na folha de respostas. Mas vamos entender a situação. Agora que nós já entendemos a situação, vamos entender então
Acho que eu vou mudar esse texto aqui porque não vai caber na folha de respostas. Vamos colocar um texto aqui, né? Acho que não dá para explicar toda a lógica, né? Então vamos colocar para um pouco da lógica tem que ficar subentendida, né? Para que sejam necessários 22 kits para análise, temos, vamos aqui a resposta final, né? Que não, aqui vamos para a resposta final, né? Essa aqui é a resposta final, né? O N favoráveis. Evento A é 22 kits. P de A nós queremos calcular. N favoráveis nós não sabemos, o número de casos favoráveis. Probabilidade é o número de casos favoráveis. E N possíveis é 10.626 do item A. E nós sabemos assim que para serem analisados 22 kits, temos que haverá 4 empresas. Não, haverá 4 grupos com apenas uma indústria irregular e os demais sem indústrias irregulares. Eu tenho que resumir aqui, senão não cabe, a folha de respostas é pequena. Assim, vamos lá, né? Eu também, acontecia muito isso, eu queria escrever ali um monte de coisa, aí chegava no item C, não cabia quase nada. Sei que você tem a letra pequena, aí dá certo. Probabilidade de AN favoráveis sobre N possíveis, mas tem que tomar cuidado também que o examinador tem que entender. Não, vamos calcular o número de casos favoráveis primeiro. Então, o número de casos favoráveis do item do A, né? Do evento A. O N favoráveis do evento A vai ser o quê? Nós temos que ter 4 grupos. Então, quantos grupos, né? Assim, o número de possibilidades do evento descrito são as combinações de 6 N favoráveis. Vai ser o que? Vamos entender. São as combinações das 6 indústrias 4x4. Por quê? Combinação das 6 4x4. Por que as 6 indústrias 4x4? Você tem as 6 indústrias, você quer escolher as indústrias, né? E os grupos. Para escolher os grupos, você tem 4 grupos escolhidos, 6 grupos possíveis, sem repetição, e é combinação, porque não importa a ordem dos grupos. E para escolher as indústrias é o que? Você vai ter que escolher 4 indústrias por grupo. Então vai ser 4 fatorial. É 6, 4. Para a escolha dos grupos e 4 elevado a 4 para a escolha das indústrias contaminadas
Não, das indústrias irregulares em cada grupo, em todos os grupos, na verdade, 4 por grupo. Então, o N, o número de casos favoráveis, vai ser esse daqui. Combinação de 6, 4 a 4 para escolher os grupos. Para cada grupo de indústrias eu tenho 4 possibilidades. Só que são 4 grupos, então são 4 elevado a 4. Que vai ser igual a... É a mesma coisa, 6 fatorial sobre 6 menos 4 fatorial, que é 2 fatorial, vezes 4 fatorial, vezes 4 elevado a 4, que é igual a 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, sobre 2 vezes 4 fatorial, vezes 4 elevado a 4. Pode cortar isso daqui. Isso daqui vai ficar 3, né? Então é 15 vezes 4 fatorial, né? 15 vezes 4 elevado a 4. E a probabilidade do evento é N favoráveis sobre N possíveis, que é 15 vezes 4 elevado a 4 sobre 10.626, que é igual a 15 vezes 4 elevado a 4, 4 fatorial, que tô falando besteira. E o 10.626 no item A é o que? 23 vezes 22 vezes 21. Não tá aqui 23 vezes 22 vezes 21, então é 23 vezes 22 vezes 21, né? Aqui esse 4 elevado a quarta pode ser 4 vezes 4 elevado ao cubo mesmo, não importa. Isso aqui vai ficar um 2, aqui fica um 11. Esse daqui fica um 5 e aqui fica um 7, né? Então é 11 vezes 7 vezes 23. Ih, rapaz. E é 5 vezes 4 ao cubo. 4 ao cubo é 64. 64 vezes 5 é igual a 320, né? Mais vezes 10 é 640. É 640 sobre 11 vezes 7 vezes 23, que é 67 vezes 23, que aqui eu vou fazer também aqui no rascunho, né? 77, 23 vezes 77, vamos fazer aqui. 7 vezes 3, 21, 7 vezes 2, 14, 16, vamos fazer a conta aqui, só para ver no que vai dar. E aqui é a mesma coisa, né? 21, copiar o resultado, porque é 7, que é 1771. Então é 640 sobre 1771. Deixar aqui na forma de fração. Mas dá para ter uma ideia de quanto é. Para ter uma ideia assim, que é um pouco menos da metade, né? Um pouco menos da metade. E é o seguinte, então dá pra ver que é até bastante provável os quatro grupos estarem isolados. E o item C, o que ele pede no item C? Qual a probabilidade de haver exatamente 4 indústrias irregulares de que o gasto total de kits de testes usados pelos 2 dias seja 14 ou menos? Vamos fazer um rascunhão aqui, vai. Vamos fazer um rascunhão aqui. Rascunho, isso daqui tudo é rascunho, tá? Esse daqui. Então vamos fazer um rascunhão aqui, tá? Rascunhão. Primeiro eu vou fazer um rascunhão aqui. Nós temos quantos kits? No mínimo. Ele quer que no mínimo sejam no máximo 14 kits. Primeiro dia com certeza vão ser gastos 6 kits. Então no segundo dia, no máximo 8 kits. Então são 2 empresas. Então 4 indústrias por grupo.
Então, no máximo, 2 grupos. Então, no máximo, eu vou ter 2 grupos. Só que, por hipótese... Então, 4 indústrias distribuídas entre 2 grupos. Então, aqui eu vou ter que as 4 indústrias distribuídas em um grupo. Pode ser que seja um grupo. Se for um grupo, vão ser 4 no mesmo grupo, sem discussão. E se forem 2 grupos, aí entra aquela história, né, das permutações com repetição, né? Eu vou permutar essas 8 indústrias, 4 a 4. Só que eu tiro a possibilidade... Eu vou permutar as 8 indústrias, 4 com 4 iguais. Só que eu tiro com 4 elementos iguais, é permutação com elementos iguais. Só que eu tiro os 2 extremos, que as indústrias não podem estar no mesmo grupo. Então eu tiro as 2 possibilidades, né? Então vamos lá, vamos fazer um rascunhão aqui, vai. Vamos agora resolver aqui a resposta. Se vocês entenderem então, né? Eu só posso ter no máximo 1 ou 2 grupos. E aí entra tudo isso. Então, para você ter... Para termos essa distribuição aqui, para que sejam utilizados no máximo, não, vamos chamar aqui primeiro evento B, no máximo 14 kits. O número de favoráveis nós não sabemos, probabilidade do B nós não sabemos, e o número de casos possíveis é o 10.626 do item A, que é a mesma coisa, são as combinações de 24, 4 a 4. Então, mas nós sabemos que assim, para que sejam necessários no máximo 14 kits de análise, temos que as indústrias irregulares estarão concentradas certamente, ou seja, uma certeza, em 1 ou 2 grupos. Certamente em 1 ou 2 grupos. Se for em um grupo, vamos supor que é em um grupo só. Se for em um grupo, tá. Assim, o número de casos favoráveis do B é o N de possibilidades de um grupo mais o N de possibilidade de 2 grupos. Se for um grupo, o que vai ser? Vai ser o que? A combinação, nós vamos só escolher o grupo, que as 4 indústrias regulares vão estar nesse grupo. Então, vai ser C61. Nós vamos escolher um grupo de 6, na verdade. São 6 possibilidades, nem tem que ficar fazendo nada. São 6 possibilidades só. Você tem 6 grupos, você quer escolher um. São 6 possibilidades. O grupo vai ter as 4 indústrias irregulares, então tá bom. E se forem 2 grupos, quanto vai ser? Para escolher os grupos, vai ser a combinação de 6, 2 a 2. E para ter nos grupos escolher as indústrias, é aquilo que eu comentei.
eu vou permutar as 8 indústrias. 4 a 4 menos 2, que são o que? Os extremos, né? Só escrever isso daqui, né? Não, vamos escrever essa ideia primeiro, mas vamos escrever, né? Depois tem que medir o espaço da folha de resposta, só que... Assim temos... Vamos escrever essa ideia, né? Porque em análise combinatória é muito isso, você tem que entender o que você está fazendo. O mais importante até do que fazer as contas, você tem que entender as coisas. Porque as fórmulas, assim, são umas poucas fórmulas aí que você decora, né? Se você não... dependendo aí do seu nível de preparação, você vai ter decorado, se não... É até uma coisa que dá tempo de ver ainda nessa semana. Agora, o que tem que fazer é entender o que quando você vai usar uma fórmula, quando você vai usar outra, tem que entender o conceito por trás. Temos que, se as indústrias estiverem concentradas em um grupo, temos 6 possibilidades. E se estiverem as indústrias irregulares em 2 grupos, temos essa combinação de 6, 2 de escolhas possíveis de grupos e escolhidos os grupos, temos essa permutação. Temos as permutações. Temos possíveis escolhas, possíveis distribuições de indústrias pelos 2 grupos, sendo as permutações das 8 indústrias, 4 irregulares e 4 regulares. Não, aí assim, menos 2, né? Excluindo-se os casos em que as indústrias do mesmo tipo estão no mesmo grupo. As indústrias irregulares estão todas no mesmo grupo. Que aí, se elas estão todas no mesmo grupo, eu não tenho 2 grupos, eu tenho um grupo só. E aí eu não tenho que escolher os grupos, então aí muda tudo. Então eu tenho que o número de casos favoráveis, provavelmente não vai caber isso na folha, mas é bom explicar bem aqui. Vocês podem só já partir direto para a conta. Vai ser o que? Vai ser a combinação de 6, 2 a 2 vezes essa permutação de 8, 4, 4 menos 2, que é igual a 6 fatorial sobre 2 fatorial, 4 fatorial, vezes isso daqui. Eu sempre tive problema com folha de resposta, na verdade. Eu sempre fui um aluno que gostava, mas eu pelo menos, mas eu tive, sempre davam bons resultados assim, porque eu gostava muito de explicar as coisas, então eu acabava
tendo bons resultados assim nas provas dissertativas. Justamente por isso que eu sempre quis dar explicações assim, sabe? Eu sempre explicava muito bem o que eu estava fazendo, sabe? Eu principalmente a análise combinatória, a conta assim, com um pouco de preparação, assim, um dia, 2 dias você já sabe as fórmulas. Agora, saber isso daí até hoje eu erro exercício. Então, até hoje eu erro muitos exercícios aqui de análise combinatória, probabilidade. Então, o difícil não é saber as fórmulas. O difícil é você entender o que é entender o problema aqui. Vezes 2 vezes 1. E aqui é aquela história das contas fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 4 fatorial aqui dividindo, 2 vezes 1. E aqui vai ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 4 fatorial tá aqui. E o outro 4 fatorial vamos desmembrar aqui. E menos 2, né? Então aqui vai cortar. Aqui vai ser 3. Aqui também vamos cortar. Não, vamos. E aqui vai ser igual a 15 vezes. E aqui também acho que dá para cortar, né? 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. 6 é a mesma. Não. 6 e 3 aqui dá 2. Então dá para cortar muita coisa. Então é 15 vezes aqui 37. Não, 35. 7 vezes 5, 35. 70, né? 70 menos 2, 68, né? 15 vezes 68. Só que vamos deixar essa conta para depois, que eu vou calcular a probabilidade, né? Aí vai cancelar bastante coisa. E a probabilidade do item B, probabilidade do evento B, é o número de casos favoráveis do evento B sobre o número de casos possíveis. Que aquele é 15 vezes 68 dividido pelos casos possíveis, que são o quê? 10.626. O 10.626 é 23 vezes 22 vezes 21. O 21 também pode cortar aqui com 15. Pode ficar um 7, aqui um 5. 68 pode cortar aqui. Aqui fica um 34. Aqui fica 11. Tem como cortar mais coisa? Não, né? Tem que fazer. Senão vai ficar, né? 11 vezes 7 vezes 23. Nós já calculamos no item B, que é 1771. E agora é 34 vezes 5 também. Vamos fazer aqui no rascunho. 4 vezes 5 é 20. 3 vezes... Ô, pessoal. E, pessoal, seguinte, hein? Puxa vida, hein, pessoal. Tava esquecendo do 6 aqui, hein, pessoal. Tava esquecendo do 6, tá? 6... É o 6, é o N1, é o número de um grupo, mais o número do dois grupos. Por quê? Porque aqui você soma, por que você soma aqui? Porque são eventos disjuntos, tá? Não tem como escolher um grupo e dois grupos ao mesmo tempo, não tem intersecção. Não tem a união entre esses conjuntos. Não, a intersecção entre os conjuntos é vazia. Então a união é só você somar os dois, né? Então vai ser 6 mais 15 vezes 68, né? Então tá aqui, né? 6 mais 15 vezes 68.
que o 3 pode ficar para fora, né? Então vai ser 3 vezes 2 mais 5 vezes 68. 68 vezes 5 é 340, como já calculado ali. Mais 2, 342. E vezes 3. Vamos deixar indicado aqui porque vai cortar o 3, tá? 342 vezes 3. É isso aí, né? Aí, né, pessoal? Olha aí a confusão toda. 342 vezes 3. Eu tava esquecendo aqui. E o 10.623 é 23 vezes 22 vezes 21. 3 aqui, aqui fica 7. 342 aqui fica 171. E aqui fica 11, né? Porque 342 dividido por 2 é isso, né? Aqui. 4, 170. Só que aqui é outra, é 68. E aqui é isso, 342 dividido por 2 é 171. Então aqui vai ser 171. Aqui, olha, 342 dividido por 2. Aqui cai o 3. 2 dá 1. E fica 1 aqui, 14. Vezes 2. 2 vezes 7 dá 14, dá 0. Fica o 7 aqui. E 2 com 2 é uma vez só e fica 0 aqui, resta o 0. Então dá 171 dividido por 1771. Foi feito exercício. Exercício difícil.